Mais um vídeo de Ju Responde. E hoje tomando muito cuidado com o meu dedão, porque eu vi que no último vídeo todo mundo pegou no meu pé, literalmente. Porque o meu dedão ficou assim. Pra quem perguntou se meu dedão é quebrado, não, gente, é só, sei lá, ele fica assim. Inclusive agora tá com um pelinho aqui. Seguinte, você já clicou no sininho de ativar as notificações do canal? Porque isso é tão importante quanto se inscrever no canal. Se você não ativa esse sininho, o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo aqui no canal. Então aí embaixo do vídeo tem um sininho do lado do botão de inscrever-se. Você clica nesse sininho e toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você recebe. Olha que maravilha! O Ju Responde é muito legal porque eu pego algumas perguntas mais comuns aqui no canal e consigo responder para vocês de uma forma geral, já que eu não consigo mais responder todo mundo que me deixa perguntas aqui. E aí eu pego outras interessantes que eu acho legal dividir com vocês. Então vamos começar pela Ana Paula. Te desafio a falar esse sobrenome. Ana Paula Viderquer. Quais são os critérios para os números subsequentes, como o 747-200? Então vamos lá, Ana. Seguinte, as fabricantes, elas projetam o avião para uma determinada função, como por exemplo, fazer voos por uma distância X, levar tantos de passageiro, tanto de carga, conseguir voar por tanto tempo. Enfim, elas projetam essa aeronave. A aeronave fica pronta e é entregue. Com o passar do tempo, surge a necessidade de alguma alteração, como por exemplo, melhorar a eficiência dos motores, como por exemplo, fazer essa aeronave caber mais gente, menos gente, levar mais carga, ir até um pouquinho mais longe ou ser um pouco mais econômica para voos mais curtos. Então, as fabricantes fazem essas pequenas alterações nessa aeronave que já existe. Como, por exemplo, o 747 foi feito o 747-100. E daí teve uma japonesa? Isso, uma companhia aérea japonesa que pediu um 747, só que para voos nacionais, ou seja, que fosse um pouco mais econômico voos nacionais, que levasse um pouco menos de gente. Então a Boeing foi e criou esse 747-SR, a designação, diferente do 747-100, que mantém o projeto original com pequenas mudanças. E aí ao longo do tempo vão sendo necessárias algumas outras mudanças, e essa aeronave mantém o nome principal de 747 e muda o finalzinho do nome. Entendeu? É basicamente isso daí. A grande maioria das aeronaves, se não todas elas, tem mais de uma versão. Então o projeto original ele é muito caro e leva-se muito tempo para fazer, né? E aí, ao invés de se fazer um projeto novo toda vez, eles fazem pequenas alterações desse projeto que já existe, que vai custar muito menos dinheiro e vai levar muito menos tempo do que fazer um projeto totalmente novo do zero. Próxima pergunta, Luiz Fernando. Sim, eu estou com papel. Eu sou a moda antiga, tem celular? Tem computador? Tem, mas nada substitui papel, né? Luiz Fernando. Ju, já vi seu vídeo que fala sobre idade para pilotos. E você, já viu? Porque assim, ó, o que eu recebo de perguntas sobre idade X ou Y, se ainda consegue ser piloto ou não, tem um vídeo completinho no canal que é válido ainda nos dias de hoje, que chama Idade versus Aviação. Idade X, Aviação. Você encontra aqui no canal, eu falo tudinho sobre isso, nos mínimos detalhes, para você poder tirar essa sua dúvida. Sem intenção nenhuma por trás disso, na mais pura e cruel verdade, tá? Aí ele continua, ele já viu esse vídeo. Mas com todo mundo que falei até hoje, falam que idade não interfere na seleção para piloto. Sendo bem franca, acha que seria possível um PLA começando todo o processo aos 35 anos, tendo tempo, inglês, vontade e disponibilidade financeira? Lu, o que eu sempre digo é: avalie o mercado. O mercado de aviação aqui no Brasil, ele ficou estagnado por longos anos devido à nossa economia, que deu um baque. Então as pessoas pararam de viajar, as empresas aéreas pararam de crescer, pararam de contratar funcionários e as pessoas que foram se formando começaram a acumular no mercado. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado financeiro deu uma recuperada e começaram a contratar novamente, mas ainda tem resquícios dessa parada que nós tivemos há pouco tempo atrás. Dito isso, o que acontece em uma seleção aérea hoje em dia? Você está concorrendo, você está disputando uma vaga com algumas pessoas. Então avalie o seu
a pessoa que está disputando essa vaga com você, né? Tem gente chegando hoje no mercado para fazer uma seleção de linha aérea com 25, 26 anos, às vezes com 1.000, 1.500 horas de voo, com ICAO 4, ICAO 5, com jet training, com o PLA teórico, enfim. E aí você pega um outro candidato que já está chegando com 38 anos de idade, com apenas 150 horas, que foi a que fez, tirou as carteiras dele de piloto. Então acaba que você perde algumas oportunidades. Até você chegar no nível dele de horas de voo, você vai ter muito mais idade. A empresa aérea, ela investe dinheiro em um piloto. Aliás, ela investe muito dinheiro em um piloto. Então é importante para ela, isso inclusive é muito visto em uma seleção, se essa pessoa ela tem intenção de continuar muito tempo na empresa ou se essa pessoa tem intenção de fazer umas horinhas ali e sair. O contrário também é verdadeiro. Se, por exemplo, ela tem mais idade, ela vai render menos tempo de serviço para uma empresa do que o que tem menos idade. Isso é fator decisivo em uma linha aérea? De forma alguma, não é, tá? É impossível você entrar em uma linha aérea hoje com 38, 39, 40 anos, tendo apenas 150, 200 horas de voo? Não, não é impossível. Porém, você vai sair com um pontinho atrás do que as pessoas mais novas, que já têm mais horas de voo, enfim. Esse é um ponto. Se você estiver disposto a arriscar isso, ok, legal. Se não, é possível que você pense em alternativas e não trabalhar como piloto em linha aérea. Trabalhar como piloto em outras áreas, como por exemplo, táxi aéreo, aviação executiva. Essa é uma outra oportunidade que você tem, tá? Existem pessoas que entram em linha aérea hoje, são contratadas como copiloto com 39, 40, 41 anos, sim, mas normalmente são pessoas com bastante horas de voo, tá? São pessoas que eles ganham em outro ponto das pessoas que têm menos idade. Eu tô aqui para te desestimular? Não, muito pelo contrário, eu tô falando que não é impossível, porém, você sai com um pontinho a menos se você tiver um pouco mais de idade, menos horas de voo, porque tem gente que vai ter menos idade, vai ter mais horas de voo que você, então ele acaba saindo com essa vantagem e você com essa ligeira desvantagem. Mas, é o que eu disse, avalie as outras oportunidades que você tem. Táxi aéreo, aviação executiva, instrução, aviação agrícola. Aviação agrícola, inclusive, paga-se muito bem. Então, não existe só a linha aérea para piloto, ok? Alrighty then. Próxima pergunta. Letícia Balaína. Mais um pouco vira Letícia Bailarina. Péssima. Quase infartei quando tive uma arremetida em Congonhas. Vamos falar um pouco, então, sobre arremetida, gente. Tem muita gente que sente medo, que fica apavorado, que fica tenso na hora do pouso se o piloto vai arremeter ou não. Então vamos deixar aqui uma coisa bem clara. O que é uma O que é uma arremetida? Arremetida é uma decolagem. A única diferença é que ao invés de sair da pista, ele já está saindo do ar. Ou seja, é muito melhor porque ele já está a uma certa altura. Na pista não, na pista ele não tem como fazer muitas manobras ali porque ele está a uma baixa altura. No pouso ele já está a uma certa altura, então se ele for decolar é muito mais seguro. Não tem por que ter medo de uma arremetida se nada mais é do que uma decolagem. O piloto decola quantas vezes por dia, né? 3, 4, 5 vezes por dia. É um procedimento muito rotineiro, muito comum. E por que a arremetida acontece? Quando a aeronave está vindo para o pouso, o piloto ele tem que coordenar uma série de coisas. E se essa série de coisas não sair conforme o planejado, dentro dos padrões de segurança, ou ele mesmo sentir que algo vai sair errado, que algo não está dentro do que ele acha que tem que estar, ele vai arremeter o avião. Não tem mistério nenhum nisso. E quais são essas coisas? Por exemplo, o vento costuma ser o fator mais importante que resulta na arremetida, né? Então, por exemplo, todo avião tem um limitante de vento, de través, de cauda que pode pousar, né? Então, se esse vento ultrapassar esse limite por algum motivo, quando ele está vindo aproximar,
o vento aumenta esse limite, a torre avisa ele, ele vai iniciar a arremetida porque não é seguro o pouso. Para a gente pousar e decolar, o vento tem que estar de proa na aeronave. Então, se por algum motivo houve essa inversão do vento, o piloto vai iniciar a arremetida para poder vir para outra cabeceira para pousar com o vento de proa. Se por algum acaso começou a chover e aquela pista tem restrição para pouso com chuva, ele vai arremeter. Velocidade é uma coisa muito importante. Se ele não está dentro dos padrões de velocidade para aquele pouso, ele tem que arremeter e fazer um novo procedimento. Então é uma série de coisas que são feitas exatamente para que você tenha mais segurança durante o seu pouso, né? A arremetida nunca vai ser uma coisa para te gerar mais instabilidade ainda. É tudo um padrão de segurança que é feito, por isso que a aviação é tão segura como é. Isso é treinado várias vezes em simulador, inclusive para que os pilotos façam isso com a maior facilidade, com os pés nas costas, como a gente fala, né? Tá bom, Lê? San Martín, olha que nome chiquérrimo. Pelas pesquisas que fiz, descobri que a escala da Azul é mais humana do que as outras companhias, mas não conseguir saber qual é a média de voos na madrugada. San Martín ou San Martin, agora já não sei esse nome chiquérrimo. A lei mudou recentemente, né? A lei dos aeronautas, que era desde 1983, se eu não me engano. Então estava precisando dar essa renovada mesmo. Tinha muitas coisas antigas que nem se aplicavam mais. Tiveram coisas que ao longo do tempo nós fomos descobrindo e foi necessária essa alteração. Então, houve-se essa mudança na madrugada. O que a lei diz hoje em dia é que você tem 2 limites de madrugadas consecutivas de trabalho, o que é considerado madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Então, você só pode ter 2 madrugadas consecutivas e 4 madrugadas totais no período de 168 horas consecutivas. Ah, Juliana, mas a galera do voo internacional só voa noturno. É verdade, mas tem um adendo na lei que diz: se for dada 48 horas de descanso livre de qualquer atividade, essa contagem de 168 horas reinicia. Então a pessoa, o tripulante, ela tem que ter 48 horas livres para poder reiniciar uma madrugada, né? Reiniciar esse período de madrugada. São 2 madrugadas consecutivas e 4 dentro de 168 horas. O piloto, quando entra em uma linha aérea, ele vai voar uma determinada aeronave, né? E essa determinada aeronave tem uma malha aérea, como por exemplo a Azul, como você citou a Azul. A Azul tem o ATR, o Embraer, o 320, agora o 737, o A330. Existem padrões de voos para essas aeronaves, como por exemplo o ATR, ele tem uma malha de voos, a grande maioria regionais, e esses voos acontecem tudo durante o dia. É muito raro você encontrar um voo no período da madrugada, né? Ele voa durante o dia e a noite, de madrugada essa aeronave fica parada. Então, esses tripulantes que voam essa aeronave, eles vão ter a sua maioria de voos durante o dia e noite e não vão voar muito durante a madrugada. Agora, por exemplo, os tripulantes que voam o A320 e o A330, eles vão encontrar uma madrugada maior na sua escala, né? Porque essas aeronaves voam durante esse período, mas sempre respeitando esses limites da lei. A escala da Azul é um ponto muito bom realmente da empresa. Eu voei lá e eu voei em outra empresa. Toda empresa tem um ponto alto e um ponto baixo, né? E um ponto alto da Azul com certeza é a escala de voo. O próprio pessoal que trabalha na escala de voo, eles são muito humanos, assim, eles conseguem ter esse jogo de cintura, eles não são preto no branco, né? Então é um ponto muito positivo da Azul realmente. E voar na madrugada, acho que essa é a sua preocupação, porque você deve detestar a madrugada para você foi feita para dormir. Realmente isso pega muito para as pessoas que não estão muito acostumadas, você acaba invertendo os seus horários, né? E isso é um dos pontos... Nossa, até babei agora. Isso é um dos pontos negativos de ser tripulante. Você não tem um horário certinho, muito regrado. Cada escala que sai é uma novidade, cada dia é um voo em um horário diferente. E você tem que ser capaz de se adaptar a isso, sim. Até porque eu falei das aeronaves, mas um tripulante ele não fica em uma aeronave por toda a vida, em uma malha aérea por toda a vida. Ele vai mudando, então você vai encontrar sempre altos e baixos em relação a isso. Meu vídeo já tá longo, chega de falar aqui com vocês.
Não esqueça de ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijão, obrigada e até a próxima.